a gente vai falar, terceiro, perdão, que é a questão do Ancelotti. Deu certo? Pronto, pois vamos para o recado do mundo das farmácias. Você pode encontrar uma farmácia em quase todo canto, mas você só encontra grandes vantagens no mundo das farmácias. Medicamentos, perfumaria, higiene, um mix de produtos para a sua saúde no varejo e no atacado. Mundo das farmácias, saúde, seu maior investimento. Rua João Cabral 263, Centro-Sul. Fone 86-3303-3002. Terceiro tema da noite, sem perder tempo, Ancelotti e seleção. A gente tem aí uma cartela com os principais títulos da carreira do Ancelotti como técnico e eu quero mostrar para a nossa audiência e para os nossos comentaristas. Pronto, tá aí. Os títulos do Ancelotti. Com a Champions League foram 5 títulos, 2 dele com o Milan. Ligas europeias foram 5 títulos. Campeonato italiano com o Milan, Premier League com o Chelsea e campeonato francês com o PSG. Mundiais de clubes, 4 títulos. Tá aí os títulos de Ancelotti. E aí eu trago essa dúvida para os meninos. Status de vencedor de Ancelotti pode ajudar a mudar o patamar da seleção na Copa? Olha, o status de multicampeão do Ancelotti, a vasta experiência dele como treinador em vários clubes, em várias ligas europeias, são trunfos essenciais, na minha opinião, para o Brasil driblar, contornar essa pressão na Copa do Mundo. Pressão que se deve ao fato do Brasil estar com 24 anos sem levantar uma taça. O Ancelotti é aquele torcedor, é aquele treinador que masca aquele chiclete à beira do campo, né, de forma assim, bem lentamente, levanta as sobrancelhas, dá aquele, né, aquele ar ali de treinador assim, meio que observador demais, mas lá no vestiário ele abraça os jogadores, é um treinador que dá muito afeto, muito carinho também. Trata os jogadores como filhos, e com isso eu acho que ele consegue extrair o melhor de cada um. O jogador corre mais por ele, entrega mais por ele, e tem uma coisa que com certeza vai ajudar o Brasil muito mais do que isso, né? Certamente, que é o fato dele vai servir como uma espécie de escudo, né? Vai blindar os jogadores, porque ele é um multicampeão. Os adversários certamente vão respeitar mais a seleção, porque vão olhar lá no banco de reservas, lá tem um bom treinador, tem um treinador multicampeão, não é um qualquer não, né? Eu gostaria que fosse um treinador brasileiro, mas a nossa escola de treinadores está muito fraca no momento. O Brasil, pela primeira vez na história, não vai ter um único treinador numa Copa do Mundo. Nunca aconteceu isso, é um fato lamentável. Felizmente que temos então o Ancelotti, que pode ser um trunfo a mais para a seleção nessa Copa. Marcos Monturil, o para-raio da seleção está dentro ou fora de campo? Que o Ancelotti é um grande treinador, disso ninguém duvida. A minha preocupação é só a expectativa criada em torno do Ancelotti. Talvez a gente tenha criado uma expectativa errada, eu falo a gente, não eu especificamente, o povo. O Ancelotti, ele é conservador em muitos conceitos. E a impressão que eu tenho é que as pessoas esperavam o contrário. O Ancelotti, a forma dele jogar, muitas vezes não vai ser a forma ousada como o futebol brasileiro está acostumado. Ele entrega resultado, ele conquista títulos, mas a forma que ele arma seus times, talvez em alguns momentos não combine com o que o futebol brasileiro está acostumado. Às vezes vai ser reativo, às vezes não vai ter a posse da bola, não vai propor o jogo. É isso que a gente está acostumado? Não, é o oposto. Futebol brasileiro, o torcedor brasileiro está acostumado a um tipo de treinador em que o time sempre propõe o jogo, fica com a bola o tempo inteiro, domina o adversário, e isso nem sempre vai ser o futebol do Ancelotti. Quando o Ancelotti escala laterais, zagueiros, ele está fazendo algo que ele já fez outras vezes, inclusive no Real Madrid vencedor, mas não é algo que é muito da nossa cultura no Brasil. Então o que me preocupa em relação ao Ancelotti é só isso, da expectativa criada para o povo brasileiro se condiz com a realidade do que ele realmente tem para trazer para a gente. Que ele é um grande treinador, isso não resta dúvida. O Vanderlei,
A presença dele na beira de campo diminui esse peso, essa responsabilidade sobre os atletas, porque há muito tempo a gente não via essa distribuição da pressão entre dentro e fora de campo. Nesse ano nós temos. A presença dele ajuda a equilibrar um pouco a pressão sobre a seleção? A presença dele elimina toda e qualquer pressão em cima dos jogadores, em cima da delegação brasileira. Porque é ele que manda, ele solta e manda prender, como a gente gosta de brincar de vez em quando. Então, vou citar um exemplo que muitos de nós aqui falamos quando o menino Ney, quando o Neymar foi convocado, a gente começou a falar, agora nós só vamos falar da panturrilha. Depois da panturrilha vai ser o próximo exame. Depois do próximo exame a gente vai começar a se perguntar, será que ele vai para o banco? Será que ele vai jogar? Quando ele vai jogar? Ninguém fala mais nada a respeito de Neymar. Ele convocou o Neymar, botou o Neymar para fazer fisioterapia e ninguém abre a boca. Não se fala o nome Neymar. Por quê? Porque ele, Ancelotti, matou no peito e saiu jogando e todo mundo está aceitando. Concordo com o Monturil, ele é um treinador de resultado. E de futebol bonito, Monturil, nós estamos cansados. Até o pragmático Tite não conseguiu segurar um mísero 1-0 contra a Croácia, tomando aquele gol, desculpa a palavra, idiota no final da partida. Ele, que sempre foi todo pragmático, não conseguiu segurar a empolgação dos jogadores. Tenho certeza absoluta que o Ancelotti torce para ganhar os 8 jogos por 1-0. Quem quiser futebol bonito, chama o Fernando Diniz, viu? Não recomendo, mas quem quiser, chama o Fernando Diniz, futebol bonitinho, bem tocado. Vai lá, leve pra você. Já provou, já foi. Leve? Já provou. Tem mensagem da nossa interatividade, o torcedor está em campo aqui no Contra-Ataque. E aí a gente vai ler a mensagem. Ancelotti aos poucos vai implementar seu estilo de jogo. Agora, Copa do Mundo é um tiro curto. E aí eu pergunto para vocês, só para complementar a eu quero comentar exatamente na mensagem do nosso telespectador. Para fazer um pacotão e dar o tempo para vocês. Nós temos aí alguns fatores. Jogadores europeus, um treinador europeu que se brasileirou para pegar o gingado brasileiro. É importante isso, professor? Bom, eu queria só restringir aqui, aproveitar o gancho do nosso amigo que mandou a professor mensagem. Humberto. Muito obrigado, professor, porque Copa do Mundo é diferente, gente. Copa do Mundo não é um torneio de clubes. A vitoriosa carreira do Ancelotti foi feita onde? Em clubes. É a primeira experiência dele como treinador de uma seleção, primeira experiência dele em Copa do Mundo. Então, eu acho que não vai ser tão simples assim como vocês imaginam. Ok, que ele tem uma vasta experiência em clube, é um ótimo gestor de vestiário, um ótimo gestor de grupos, mas eu não sei como ele vai se comportar em uma Copa do Mundo. São muitos fatores diferentes de torneios de clubes. Acho que ele pode se sair bem, mas também pode sair muito mal. E também acho que a CBF não contratou o Ancelotti para essa Copa. Contratou para a próxima Copa. Se vier um título ou uma classificação melhor do que as duas últimas Copas, ok, tá bem, tá legal. Muito obrigado, mas o que a gente pode esperar do Ancelotti, todo o potencial dele, que ele já demonstrou, é na Copa de 2030 e não nessa. Com um ciclo completo, isso, né? Essa coisa de técnico de time, técnico de seleção. Sabe o que é um técnico de time maravilhoso, que eu acho que não seria um bom técnico de seleção? Guardiola. A forma de jogar do Guardiola exige um nível de repetição, de treinamento excomunal. Rotina, né? Absurdo. Mais rotina. Que eu acho que ele não conseguiria implantar convocando jogadores e treinando em 2-3 dias, como é a seleção brasileira. Técnico de seleção brasileira é mais um cara ali, um aglutinador, um cara que consiga unir um grupo, que consiga passar um treino rápido, implantar uma ideologia mais rapidamente, aproveitar características dos jogadores e tentar extrair o melhor deles. Grandes revoluções táticas, grandes coisas mirabolantes taticamente falando, não funcionam em seleção brasileira porque você não tem treino para isso. Vanderlei? O grande detalhe para completar, qual grande treinador treina uma seleção nacional? Nenhum. Klopp, Guardiola, a gente falaria de Ancelotti se ele não tivesse aceito. O próprio Luiz Henrique, quando esteve na Espanha, não Mourinho também. Porque eles são diferentes, realmente, vocês falaram muito bem, treinadores de clube, onde ele fez um trabalho, uma pré-temporada, jogos toda semana, é totalmente diferente.
E isso foi mais um desafio e achei muito legal da parte do Ancelotti. Aqui não precisa de dinheiro, ele não veio pelo dinheiro, porque a diferença de um bilionário para um milionário não muda muito. Então ele não veio pelo dinheiro, então ele veio sim pelo desafio e vai fazer o que estamos falando. Ele não tem responsabilidade, na minha opinião, nenhuma nessa Copa. Se ele classificar o Brasil, chegar numas quartas de final, eu acho que até uma vitória, e aí para 2030 ele vai montar o time como ele quer. Muito pragmático e com os seus zagueiros meio como postes, os 4 zagueiros jogando. Eu não duvido que até o final da Copa ele não coloque o Léo Pereira para jogar de lateral esquerdo. Bom, por hoje este foi o seu contra-ataque. Obrigado ao Francinito, ao Vanderlei, direto de São Paulo, a Marcos Monturil, porque hoje nós tivemos o start da Copa do Mundo 2026 e todos os dias a gente vai debater isso aqui. Lembrando que amanhã a gente começa um pouco mais cedo por conta do Botequim, a partir das 7h30 da noite. Então, já